que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. Boa noite, Vitor. Thiago Salazar, da TV Gazeta, aqui. Vitor, a gente viu pela primeira vez o Corinthians um pouco mais com a sua cara, uma dinâmica diferente, alteração da entrada do Mosquito, as linhas mais altas. No final, a gente viu até o Fagner pela esquerda, numa certa linha de 3 ali. Enfim, queria saber o que você achou de que da maneira que o time se comportou, como que o time assimilou as suas ideias, o que você acha que precisa melhorar, e saber de você se você acha que o Corinthians está pronto para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Muito boa noite. Fundamentalmente contente pelos golos marcados, por não termos concedido nenhum golo e fundamentalmente por termos tido intenções de jogar de determinada forma. Uma intenção clara de defender alto, de marcar alto, de pressionar, de reagir com agressividade à perda de bola e depois, a partir de determinada altura, nos primeiros minutos, eu senti que houve alguma precipitação, mas depois sim, com personalidade, com tranquilidade, a fazer o jogo que eu gosto de ver jogar. Boa noite, Kaique Silva, da Jovem Pan. Vitor, eu gostaria de saber de você o que mais te agradou na partida de hoje, no geral, e que você falasse também sobre esse primeiro encontro com a torcida do Corinthians no comando técnico, né, no banco, comandando a equipe pela primeira vez em casa. Obrigado, boa noite. Jogar neste estádio, sinceramente, eu o ambiente foi quase um ambiente mágico, um ambiente de apoio total, um ambiente de... Sentimos que nos empurram para a frente, que nos ajudam, e isso é maravilhoso ter esse sentimento. É claro que é preciso merecer esse apoio, e eu acho que hoje nós tivemos períodos de muito bom futebol, tivemos períodos de bom futebol do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista defensivo. Evidentemente, ainda não conseguimos jogar os 90 minutos da mesma forma, mas o que mais gostei hoje foi a intenção de o fazer, a intenção de fazer as coisas de acordo com aquilo que trabalhamos dia a dia. Vitor, Marcelo Braga do Globo Esporte, eu queria que você falasse sobre essa mudança no final, quando o Fagner veio jogar pelo lado esquerdo do campo, fazendo aí um terceiro zagueiro, quando o time tinha a bola para atacar. Como que foi definido isso? Por que você viu nele essa característica? E falasse também se o Júnior Moraes está chegando ao Corinthians na próxima semana. Um abraço. Boa noite. Eu já disse logo quando cheguei que para mim, eu gosto de fazer alterações táticas durante o jogo, buscando diferentes espaços, diferentes qualidades, diferentes características nos jogadores que coloco a jogar, e essa alteração foi no sentido de continuar a ter bola, a ter linhas de passe, a controlar a largura, a controlar a profundidade, e fundamentalmente também premiar um jogador que estava para entrar, um jogador que tem trabalhado muito, o Mantuan, tem trabalhado muito, com muita qualidade, e eu, com a alteração sinceramente, quem ia sair era o William, para lhe dar um bocadinho de descanso, mas como houve ali aquela alteração, o Piton estava com câimbras, e eu quis premiar na mesma o Mantuan, e por isso optei por o colocar do lado direito a fazer o corredor todo, e o Fagner tem qualidade para jogar. A partir daquele momento não tinha necessidade de se projetar tanto, portanto ele tanto pode jogar na esquerda como na direita, não tem problema absolutamente nenhum, e eu gosto dessas nuances táticas, eu gosto de alterar, eu não gosto de jogar sempre da mesma forma, gosto de ir alterando durante o jogo, e foi isso que fiz. Relativamente ao Júnior Moraes, mas já disse antes do jogo, portanto eu não vou falar do Júnior Moraes enquanto eu só posso falar dos jogadores quando eles já cá estão. Se as coisas avançarem, evoluírem, e se concretizarem, depois estou completamente disponível para falar sobre isso. Muito boa noite, Vitor. Eduardo Afonso, da ESPN Brasil.
Eu queria que você falasse um pouco sobre o William. Ele demonstra em campo que parece estar bem acima do contexto do futebol brasileiro, em técnica, inteligência, visão de jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de já estar trabalhando com o William e tê-lo na sua equipe. Muito obrigado. Boa noite. Eu acho que você já disse tudo, não é? Já disse tudo, já caracterizou claramente o William, um jogador técnico, rápido, inteligente, um jogador que de facto é uma mais-valia. Olá, Vitor Pereira, Henrique Macho, identidade corintiana, parabéns pela vitória. O quanto desse Corinthians ofensivo, dessas linhas altas, o torcedor corintiano pode esperar para o confronto contra o Palmeiras na quinta-feira para o Paulistão, no Allianz Parque? Muito obrigado. Nós, é assim, a identidade de uma equipa não se constrói alternando jogar baixo com jogar alto. Portanto, nós não podemos, em função do adversário, um dia trabalhar com as linhas baixas e na semana seguinte, por jogarmos contra o adversário, alterar a nossa filosofia de trabalho. Portanto, o trabalho, a nossa intenção será sempre jogar alto, ter bola, não permitir que o adversário reduzir os espaços, reduzir o tempo ao adversário. Agora, evidentemente, o adversário que está do lado contrário às vezes coloca-nos, obriga-nos a vir para trás, mas eu quero evitar ao máximo que a minha equipa venha para trás. Portanto, essa é a intenção. Desde o primeiro dia que cheguei, eu expliquei muito bem aos jogadores aquilo que pretendia. O Palmeiras só vou começar a estudá-los a partir, hoje à noite talvez já comece. Vamos ver, mas a intenção tem que ser para criar uma identidade. Não podemos andar aqui uma coisa, uma vez carne, outra vez peixe. Portanto, não podemos ser assim. Nós temos que acreditar naquilo que fazemos, no processo. Claro que o processo tem que evoluir. Nós ainda cometemos alguns timings, alguns erros de abordagem, mas tenho a certeza que vamos evoluir. Vitor, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Queria que você falasse aí, primeiro, do ambiente aqui da Neoquímica Arena, do estádio. Como foi para você sentir o ambiente do torcedor ali do banco de reserva? Como foi essa sua primeira experiência? E a segunda, se você tem a noção do derby da quinta-feira, do que é um Corinthians e Palmeiras. A gente imagina que é mais ou menos o que era o Porto e Benfica para vocês, portugueses. Se você já entende aí o contexto do tamanho desse clássico de quinta. Obrigado. Relativamente à nossa torcida, eu acho que este calor e eles acabam por tornar a vida ao adversário muito difícil, porque de facto apoiam, empurram-nos para a frente. Quando começamos a cair um bocadinho, eles ajudam-nos a compor-nos, parece que nos transmitem energia, e é do princípio ao fim, e este é o espírito que agora nós temos que fazer por merecer o apoio, por chamá-los para nós, porque de facto só unidos e como família conseguiremos superar-nos. E é esse ambiente de superação que eu senti aqui hoje. Muito obrigado à nossa torcida e espero que continuem assim a apoiar-nos. Relativamente ao derby, assim, eu já joguei tantos na minha vida, tantos de dimensão, com essa dimensão, com esse espectro vai muito para além de um jogo. Já percebi claramente que há essa rivalidade, mas esse tipo de jogo nós temos é que nos manter fiéis a nós próprios, não é? Ou tentar aquilo que mais me desagrada no futebol é quando nós não somos fiéis ao nosso trabalho, fiéis às nossas qualidades e não acreditamos naquilo que somos. Portanto, isso é o que mais me desagrada no futebol e na vida. Portanto, eu gosto de gente de coragem e é esse jogo de coragem que eu quero ver jogado.
Boa noite, Vitor. Wagner Vieira, da TV Bandeirantes. Na partida contra o São Paulo, você disse que a sua equipe, a característica da sua equipe, é um jogo mais circular. E o que deu para ver aqui no primeiro tempo foi um Corinthians muito mais veloz. Várias jogadas, vários contra-ataques. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o primeiro tempo do Corinthians, atuando de uma maneira diferente do que você havia esperado. Sim, concordo que houve momentos no jogo em que aceleramos. É assim, às vezes é o próprio jogo, o próprio momento do jogo que nos dá o input para acelerarmos. E o que eu senti é que os jogadores algumas vezes aceleraram o jogo. Só que esta aceleração tem que ser no momento próprio, do meu ponto de vista, e é isso que nós temos que evoluir um bocadinho, é perceber o momento de acelerar e perceber o momento de desacelerar, porque muitas vezes o futebol não é isto, o meu futebol, o futebol que eu gosto de ver jogar e o futebol que eu acho que esta equipa tem capacidade para jogar, tem que ser um futebol de acelerações e desacelerações, ou seja, não é jogar sempre no mesmo ritmo, não é acelerar constantemente, porque acelerações constantes implicam perdas de bola, quando a decisão não é a mais correta, e acelerações constantes obrigam-nos também a defender constantemente. Portanto, eu não vou muito por esse tipo de futebol. Eu gosto de um futebol em que a equipa perceba claramente o momento de acelerar e o momento de desacelerar, porque o momento de desacelerar dá-nos tempo para pensar, e nós temos que pensar muitas vezes o jogo. O jogo tem que ser pensado, não é? O jogo tem que pensar, tem que ter cérebro, o jogo tem que ser inteligente. Vinícius Russo, da Rádio 365. Vitor, parabéns pela vitória. A pergunta que eu tenho é sobre a saída do Duqueiroz, que não é comum aqui no Brasil jogadores saírem ainda na primeira etapa, mesmo que amarelados. Vale uma conversa com o garoto? Como vai ser essa resenha com ele durante a semana? Obrigado. Então, boa noite. A resenha já tive a resenha com ele, já tive conversa com ele. E assim, o Du é jovem, naturalmente aquele primeiro amarelo muito cedo condicionou. Ele é um jogador normalmente que na posição em que joga precisa muitas vezes da falta tática, não é? Da chamada falta tática, precisa muitas vezes de parar o contra-ataque dos adversários e naturalmente um jogador jovem como ele, que está num processo de desenvolvimento, de aprendizagem, é natural que mais uma jogada ou outra em que não fosse possível parar o contra-ataque mais logo na raiz, logo à partida, sobrasse para ele, e naturalmente nós não podemos correr o risco de ficar com um jogador a menos tão cedo no jogo. Portanto, custa-me, já lhe pedi desculpa, mas ele tem que entender. Portanto, se fosse um jogador mais experiente, com um bocadinho mais de maturidade tática também, porque agora o Du é jovem e é natural que num lance qualquer para parar o contra-ataque levasse o segundo amarelo, e eu não pude correr esse risco. Vitor, boa noite, Aline Nastari, da TNT Esportes. Eu queria te ouvir sobre o que você pensou para a formação inicial desse time em relação ao jogo anterior, né, mas especificamente a saída do Juliano e a entrada do Gustavo Mosquito, que acabou deixando o gol dele, aparentemente dando um pouco mais de opção de jogo, de volume ali pelo lado direito do campo também. Então, o que você achou, além disso, da performance do jogador? Obrigada, boa noite. Eu gosto muito do Juliano, é um jogador inteligente, um jogador de toque. Agora, o Juliano para mim é muito mais um jogador de jogar por dentro do que de jogar por fora, não é? Aquilo que eu lhe estava a pedir, eu tive uma conversa com ele esta semana, mais uma resenha, e ele concordou comigo, porque é muito mais um jogador de jogar por dentro, um médio com características, um meia com características ofensivas, mas inteligente, um jogador que sabe tocar, sabe movimentar-se nos espaços, sabe descobrir os espaços. Agora, eu naquelas duas posições externos, não é? Como vocês chamam externos, ou para mim são extremos, preciso de verticalidade, não é? Preciso de verticalidade, preciso de velocidade, preciso de jogadores fortes num contra um, e entendi que o Gustavo tem essas características, para além de nós temos mais alguns que conseguem fazer isso.
e puxar o Juliano para dentro. Agora, eles vão ter, a densidade de jogos é tão grande que eu já conversei com eles, portanto toda a gente tem que estar pronta, tem que estar preparada, porque vai haver oportunidade para toda a gente. Agora gostei muito do jogo do Gustavo. Boa noite, Bismarck da Rádio Coringão. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa pressão alta que você já tinha falado no fim de semana passado e que hoje colocou em campo. O Corinthians deu um pouco de oportunidade para a Ponte Preta no primeiro tempo e conseguiu ajustar. É o Cantígio, foi a posicional do Cantígio ou foi um ajuste mais ofensivo com os jogadores da frente? Muito obrigado. Não, fundamentalmente foi a correção dos timings de pressão. É isto que nós ainda temos pouco trabalho. O que é que nos acontece? Às vezes falhamos os timings, ou seja, não fazemos a pressão de forma coletiva. Ainda falhamos um ou outro movimento, porque naturalmente precisamos de tempo de trabalho e precisamos de ajustar. Às vezes é quase como afinar a máquina, não é? Temos que afinar a máquina para ela atingir uma velocidade maior, não é? Para ser mais precisa, para o relógio ser mais preciso. É natural que os timings têm que ser, ou seja, os momentos de acelerar na pressão têm que ser compreendidos por todos. E neste momento ainda não é, às vezes há um ou outro que se esquece, ou porque em termos físicos não conseguem, ou porque o estímulo é um bocadinho diferente, estão numa fase de adaptação. Agora, falhamos alguns timings de aceleração nos momentos de pressão. Boa noite, Vitor Pereira, André Ranieri, Rádio Energia 97. Eu gostaria de saber, obviamente que você conhecia já alguns jogadores, né, como William, Renato Augusto, Paulinho, próprio Roger Guedes, mas você pegou no Corinthians também muitos outros jogadores que você não tinha um contato muito grande. No clássico contra o São Paulo você tinha tido um contato inicial. Agora dá para ver, por exemplo, que você manteve o Duqueiroz jogando como primeiro volante. Você testou o Watson, o Gustavo Mosquito ganhou oportunidade. Eu gostaria de saber, entre os jogadores que você não conhecia no Corinthians, esse elenco do Corinthians, o que te chamou a atenção? Quais características desse elenco que você já conseguiu identificar e o que você gostou em cima disso que você já identificou? Obrigado. Eu, naturalmente, o tempo ainda é curto e eu ainda estou a estudar, todos os dias estudo, todos os dias tento perceber melhor as características de cada um. Portanto, ainda não sou doutorado no conhecimento dos jogadores que tenho, porque eu acho que eles podem dar muito mais. Basta, às vezes é a mudança do estímulo, às vezes é começar a estimulá-los. Eu já disse que ser treinador é chegar, é observar, analisar e começar a colocá-los naquilo que eles se sentem confortáveis para fazer. Portanto, é um bocadinho nessa busca que eu ainda ando, conversando com os jogadores, analisando aquilo que eles podem dar, ajustando uma ou outra posição, e é o que eu ando a fazer no momento. Portanto, satisfeito com todos. Já lhes disse a eles que toda a gente tem que estar preparada para entrar, porque os jogos são muitos jogos e nós vamos precisar deles todos. Vitor, boa noite. Fábio Lázaro do Diário Lance. Vitor, sobre a sua escolha por começar jogando com o Gustavo Mosquito e depois a troca no intervalo com o Watson, né? Foi a única mudança em relação ao clássico contra o São Paulo. E se a gente pegar a característica do Juliano, que começou como titular, e tanto do Mosquito quanto do Watson, são diferentes no ponto de vista que o Juliano, ele é um meio-campista, e o Gustavo Mosquito e o Watson são mais pontas, mais extremos, com mais velocidade. Você observou em relação ao clássico e a mudança dessa opção, foi justamente porque você entende que o Corinthians precisa de mais velocidade pelas laterais, isso de forma geral, ou foi muito mais em relação pontualmente ao jogo de hoje contra a Ponte Preta? Obrigado. Assim, atenção com o Gustavo, eu quero dizer aqui que o Gustavo saiu porque levou uma pancada na anca e ficou com um problema, sentiu que estava limitado e ele próprio veio ter comigo e disse que não estava a 100% para ajudar a equipa.
E depois optamos pelo Watson, porque também é um jogador de drible, de 1 contra 1, diferente, mas com a canhota para vir para dentro. Eu tenho que jogar um bocadinho com alternância de características, não é? Eu tenho que jogar e eu gosto de ir alterando durante o próprio jogo. Características diferentes colocam problemas diferentes ao adversário. Portanto, um bocadinho por aí. A questão do Juliano é aquela questão de eu começar, pronto, com o tempo de trabalho que já tive com ele, de perceber claramente que ele é um jogador mais forte a jogar por dentro do que a jogar como extremo. É nas funções que eu lhe estou a pedir. Portanto, daí conversei com ele, portanto, vamos à procura do espaço dele, mais por dentro, e deixar o espaço mais por fora para jogadores mais velozes, jogadores mais desequilibradores no 1 contra 1. Obrigado, Vitor, repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima. Obrigado a todos, boa noite.